Você já sentiu que, por mais que tenha conquistado muito, ainda falta algo? Como se, apesar de toda a sua força, ainda existisse um vazio silencioso dentro de você. A águia desta história sabia exatamente como era isso. Majestosa, imponente, dona dos céus. E ainda assim, profundamente solitária. Mas e se eu te disser que a solidão não é o que parece? Que, na verdade, pode ser o caminho para um dos maiores aprendizados da vida? A sociedade nos ensina que ser forte é nunca demonstrar fraqueza, que sucesso é sinônimo de estar cercado de pessoas e que felicidade depende do que conquistamos. Mas será que isso é verdade? E se estivermos procurando no lugar errado? Essa história vai te mostrar que, às vezes, é preciso perder-se para se encontrar. Que a verdadeira felicidade não está no que temos, mas no que somos. O que acontece quando uma águia, acostumada a voar sozinha, encontra alguém que a ensina a ver a vida de outra forma? O que muda quando ela percebe que o que buscava do lado de fora sempre esteve dentro dela? Se você já sentiu que falta algo, se já questionou seu propósito ou se deseja enxergar a vida de um jeito diferente, essa história foi feita para você. Prepare-se para uma jornada de reflexão, motivação e transformação. No final, você não será mais o mesmo. A águia voava alto, suas asas imponentes cortavam o céu com destreza, mas dentro dela havia um vazio que nem o vento conseguia preencher. Sentia-se triste, como se sua majestade fosse apenas uma máscara para esconder sua solidão. O horizonte se estendia infinito, mas nenhum olhar parecia acompanhá-la. O peso de sua própria grandeza a impedia de se abrir, de mostrar que, por trás da força, havia também fragilidade. Questionava-se sobre seu propósito, tentando entender por que, mesmo sendo tão grandiosa, ainda se sentia incompleta. Será que felicidade era apenas um conceito inalcançável? A dúvida corroía sua autoestima, tornando cada voo mais pesado. No fundo, desejava se libertar dessa angústia, mas o orgulho e o medo de parecer fraca a mantinham presa num ciclo de isolamento. Ela olhava para os outros pássaros e se perguntava como conseguiam ser tão leves, tão conectados. Será que o problema estava nela? A superação parecia distante, um ideal reservado para aqueles que sabiam onde pertenciam. Mas e se o segredo não estivesse em se encaixar, e sim em se aceitar? A reflexão rondava sua mente como uma tempestade silenciosa, pronta para transformar sua visão de mundo. Foi então que, no meio desse turbilhão interno, um pequeno canário cruzou seu caminho. Com suas cores vibrantes e seu canto leve, ele parecia carregar uma verdade que a águia ainda não conhecia. Mas será que uma criatura tão pequena poderia realmente lhe ensinar algo? O canário, com sua voz doce e vibrante, pousou perto da águia sem medo. Ele não via nela a fera solitária que todos imaginavam, mas sim um ser que, apesar de sua imponência, precisava de algo que o vento não podia trazer. A águia, relutante, manteve-se distante. Como um ser tão pequeno poderia entender a profundidade de sua tristeza? Mas o canário apenas sorriu e começou a cantar, sem pressa, sem cobrança, apenas presente. Curiosa, a águia questionou o que o fazia tão feliz, já que não tinha a força dela, nem podia voar tão alto. O canário, com serenidade, respondeu que sua felicidade não estava em onde chegava, mas em como enxergava cada instante. Gratidão, disse ele, é o que transforma o comum em extraordinário. A águia nunca havia pensado nisso. Sempre buscava algo além, sem perceber o valor do que já possuía. As palavras do pequeno pássaro ecoaram fundo. E se o problema nunca tivesse sido a solidão, mas sim a forma como via sua própria jornada? Será que passara tanto tempo tentando entender o futuro que esqueceu de viver o presente? A reflexão era inevitável.
Pela primeira vez, a águia se perguntou se a felicidade não estava nas grandes conquistas, mas na capacidade de enxergar beleza no agora. O canário continuou seu canto, mas a águia já não era a mesma. Algo dentro dela começava a mudar. Se a felicidade não dependia do que estava ao seu redor, então, onde realmente morava? A águia passou a observar o céu de uma nova forma. O vento que antes parecia frio e solitário, agora soava como um convite para sentir a liberdade. A felicidade, percebeu ela, nunca esteve na busca incessante por algo externo, mas na maneira como escolhia enxergar sua própria jornada. O que antes parecia vazio, agora transbordava significado. Sua resiliência não estava apenas em suportar tempestades, mas em aprender a dançar com elas. Ela começou a reparar nos detalhes, a luz dourada do sol refletida em suas asas, o cheiro fresco da manhã, o prazer simples de planar sem destino. A tristeza que antes a consumia ainda existia, mas já não tinha o mesmo peso. Afinal, quem disse que ser forte significa não sentir? Aceitar sua vulnerabilidade era talvez seu maior ato de coragem. A autoestima, antes tão frágil, se reconstruía com cada pequeno momento de gratidão. Com essa nova percepção, a águia percebeu que sua solidão nunca foi um castigo, mas uma oportunidade de autoconhecimento. O silêncio do céu não era um eco vazio, mas um espaço para se encontrar. A motivação para continuar não vinha mais da necessidade de ser admirada, mas da vontade genuína de viver. O canário estava certo, tudo dependia de como escolhia olhar. Agora, a liberdade tinha um novo significado. Não era apenas voar alto, mas voar leve. Mas e se o verdadeiro voo ainda estivesse por vir? A águia, agora mais consciente de si, alçou o voo com um novo olhar. Já não buscava provar nada a ninguém, nem carregava o peso de sua solidão como um fardo. Descobriu que felicidade não era sobre estar cercada de outros, mas sobre estar em paz consigo mesma. E, ironicamente, foi essa nova leveza que a fez perceber o valor das conexões genuínas. Ao invés de se esconder por medo de se machucar, escolheu se permitir. O vento, que antes parecia indiferente, agora soava como um sussurro amigo, lembrando-a de que nunca esteve realmente sozinha. A vida sempre esteve ali, esperando que ela decidisse vivê-la de verdade. A tristeza ainda aparecia, mas agora ela sabia que era passageira, apenas uma nuvem em um céu imenso. Fé e superação andavam lado a lado, e a verdadeira força estava em seguir em frente, mesmo sem todas as respostas. Ela começou a perceber outros pássaros ao seu redor. Não porque precisava deles para ser feliz, mas porque, ao se abrir para a vida também se abriu para ela. O isolamento, que antes parecia inevitável, deu lugar a momentos de troca, aprendizado e inspiração. A felicidade estava ali o tempo todo, esperando apenas um olhar mais atento para ser notada. E assim, com as asas abertas e o coração mais leve, a águia seguiu seu voo. Mas será que essa nova visão de mundo seria o suficiente para transformar sua história por completo? E agora que você conhece essa história, pare e pense. Quantas vezes você se sentiu como essa águia, tentando provar sua força, buscando algo que parecia sempre escapar das suas mãos? A verdade é que a felicidade não está lá fora, em circunstâncias perfeitas ou na validação dos outros. Ela está dentro de você, esperando para ser reconhecida. Mas você está pronto para enxergá-la? A vida sempre nos dá sinais, mas nem sempre estamos dispostos a ouvir. O que te impede hoje de viver com mais leveza? O que você precisa deixar para trás para abraçar a sua liberdade? Perguntas como essas não são fáceis, mas são necessárias. Porque só quem se permite refletir de verdade consegue mudar de vida. E você? Vai continuar esperando ou vai agir agora? Se essa história fez sentido para você, se te fez enxergar algo de um jeito novo, então não pare por aqui.
Continue essa jornada de aprendizado e transformação. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha descobrir mais sobre como viver com propósito, motivação e sabedoria. Sua vida pode mudar, mas a decisão está em suas mãos.